Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live aqui no canal do CRC Amazonas Oficial. Essa live aí vamos dizer que é quase uma utilidade pública, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou pedindo aqui para a turma que está entrando, já vai mandando esse aviãozinho aí para o pessoal. Chama todo mundo aqui para a live, o nosso convidado já está presente e eu vou já chamar ele aqui para responder todas as perguntas que vocês vão fazer aqui para nós, para a gente essa noite, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Regina, sou contadora, também sou professora, sou vice-presidente de desenvolvimento profissional, aí estou como conselheira, assumi a nova gestão e estou aqui para somar e contribuir com a classe contábil. Então, vamos iniciar nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Já estou vendo aqui que a sala já está lotando, né? Seja bem-vindo. Nosso VP federal, Manuel Júnior, está presente, né? O nosso convidado também já está por aqui. Nossa, tem Andrei, seja bem-vindo. Bruno Carvalho, meu amigo contador lá de Florianópolis, está aqui presente. Gente, vamos mandando esse aviãozinho, vamos subir muito coração também. Quero ver chuva de corações aqui para nossa live ser entregue para bastante pessoas e aí a gente, né, praticar essa utilidade pública. Tirar as dúvidas aí de todo mundo, né, com relação a essa nova lei complementar 190 de 2022. Débora, seja bem-vindo. Eu sei que tem gente de outro estado também, né? Então, quem tiver de fora aí, coloca o seu estado. Tenho certeza que tem contadores de todo o Brasil presente aqui essa noite. Fagner, seja bem-vindo, conselheiro. Débora aí, está presente. Então, vamos mandar esse aviãozinho. Vamos iniciar esse trabalho, tá bom? Vou chamar aqui o nosso convidado. Deixa eu ver aqui, ele já tem... Bom, enquanto ele entra aqui, né, eu quero agradecer a nossa presidente aí pela nova gestão, doutora Joseni Guzmão. Deixa eu só ajustar aqui. Nós que estamos aí compondo essa nova diretoria, estou muito feliz por fazer parte, contribuir aí com a nossa classe contábil. Então, também quero agradecer todos os coordenadores de comissões, todas as comissões que estão presentes. Já vi aí CRC Jovem na área, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a comissão, PVCC, Políticas Institucionais, CRC Mulher e CRC Jovem, claro, no qual eu fui coordenadora aí durante algum tempo. Tenho muito orgulho dessa comissão. Então, nosso convidado já está presente, nosso querido Alan Correia. Eu vou dar um breve aqui, só um breve, né, lida no currículo do homem, porque eu vou te falar, hein? Se eu for ler o currículo dele, a gente vai passar a noite todinha aqui. Quando eu crescer, eu quero assim. Então, nosso colega, parceiro, né, aquele cara que sempre está presente aí contribuindo, Alan Correia. Ele que é contador, auditor fiscal da Cefaz, mestre em contabilidade e controladoria e, mais importante, professor, né, colega? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigada e por sempre estar contribuindo com o CRC, com todas as classes e com a contabilidade também. Muito obrigada. Professora Márcia, eu que agradeço aí o convite, é sempre um prazer poder participar dessas nossas conversas e tentar passar um pouquinho aí de tranquilidade. Eu sei que quando sempre tem uma mudança aí, é natural, né? O ser humano fica com aquela ansiedade, e os contribuintes, quando se fala na legislação tributária, então, que a gente sabe que é uma loucura no Brasil, qualquer modificação aí é motivo de apreensão. Então, a gente está aqui para conversar, para acalmar o coração aí da turma, tá? E mostrar que não tem nada de dificuldade. Tem alguns detalhes ali que tem que ser observados, mas acho que a gente consegue aqui, nesse nosso tempo de conversa, tirar bastante dúvida da turma, da galera. Será mesmo que você vai conseguir acalmar o coração dessa turma? Porque, olha, eu vou te falar, nós contadores que lute, hein? Que tem essas mudanças na legislação, aí a gente que sofre o impacto aqui. Sim, com certeza. Por isso que a Cefaz procura sempre que possível também ter essa conversa junto aos contabilistas, ao CRC e à CFC,
porque a gente sabe, né, a gente valoriza muito o trabalho dos contabilistas dessa linha de frente, né, fazendo esse elo aí com o contribuinte, com o cumprimento das obrigações tributárias. Então, a gente, sempre que possível, a gente gosta de bater esse papo, né, ter esse contato bem direto ali com a turma do CRC, e, claro, com os contabilistas, porque a gente sabe que vocês são, vocês enfim, divulgam, né, as informações, passam também o conhecimento, e isso é muito importante. É verdade. Eu sei que a polêmica ela vai girar em torno, né, da emenda constitucional. Essa emenda de 87 de 2015, né, que é o DIFAL, aí a gente fala a emenda do DIFAL, que é chamada emenda do comércio eletrônico, dividiu aí, essa emenda, quando ela foi instituída, ela dividiu o bolo entre os estados, a gente sabe disso, né? Só que aí tem um ponto aí, né? Não para essa lei realmente, né, ser regulamentada, ela tinha que vir através de uma lei complementar, e que não foi feito. Aí o STF foi lá, bateu o martelo e falou assim, olha, vocês têm que fazer essa cobrança através de uma lei. Então, o Estado aí correu e instituiu a lei, que é a Lei 190 de 2022, mas o X da questão é a questão da publicação dessa lei. Foi publicada, né, agora dia 5 de janeiro desse ano, e aí tem o princípio da anterioridade ou vai ser o princípio da noventena? Como é que vai ficar? Vamos começar logo pela polêmica. Vamos Não, começar logo pela perfeito. pergunta que não quer calar, professor Alan Correia. Como é que vai ser? E É, agora? Pois é, essa eu acho que talvez seja a grande polêmica aí com a Lei Complementar 190, né? Então, pegando o histórico aí que você já deu, né, da lei da emenda 87 de 2015, que a grande inovação dessa emenda foi a questão da repartição do imposto, né? A diferença de alíquota devido ao estado de destino. Depois, os estados se reuniram no CONFAS, aprovaram o convênio Isso. 93 de 2015, né, que traçou os procedimentos aí para a cobrança desse imposto. E isso foi questionado pelos contribuintes, pelas entidades, né? Porque, de acordo com a Constituição, você tem que ter uma lei complementar nacional disciplinando aí a regra geral do ICMS, as hipóteses de cobrança, fato gerador, quem é contribuinte. E os contribuintes questionavam justamente isso. Ué, não tem lei complementar. Como é que o Estado vai, com base em um convênio, já instituir essa cobrança em sua legislação? Então, o STF foi acionado, e, como você muito bem disse, teve uma ação direta de constitucionalidade, a 5469, e também teve um recurso extraordinário que definiu que, para que o Estado possa exigir o DIFAL nas operações a consumidor final não contribuinte, você tem que ter o regramento previsto em lei complementar nacional. Você tem que ter a regra geral prevista na lei complementar nacional, para então depois você ter a cobrança nas leis estaduais. Tá? E é isso que aconteceu. Né? Nós tivemos aí no final de 2021 a aprovação na verdade, o projeto de lei complementar foi aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2021, lá em dezembro de 2021, só que, como você muito bem colocou, só foi publicado agora, no início de 2022, né? Transformou-se na lei complementar 190. E aí vem essa discussão. Mas se foi publicado só agora, né? Então ela vai começar a vigir a partir de sua publicação, né? Agora em 2022. Não deveria ser observado o princípio da anterioridade, e aí para o nosso estudante de direito tributário, de direito constitucional tributário, vale lembrar o seguinte: quando a gente fala de ICMS, né, a lei complementar nacional, no nosso caso aqui a lei complementar 87 de 96, ela não institui imposto, tá? Ela apenas traça as regras nacionais, as regras gerais. O que institui o imposto são as leis dos estados, no caso do ICMS, são as leis estaduais. Então, por isso que não deve ser invocada a anterioridade anual ou mesmo a noventena para a Lei Complementar 190, que alterou a Lei Complementar 87, a Lei Candir. Tá? Então, não se aplica a anterioridade anual, porque quando se fala em anterioridade, a nonagesimal, noventena ou anual, aquela que só vale para o exercício seguinte, após a aplicação da lei, é na lei que institui o tributo, na lei que institui o imposto. E, no caso, o que foi as leis que instituíram a DIFAL são as leis que foram lá de 2015, 2016, publicadas por cada estado. Por exemplo, aqui no Amazonas, a nossa lei complementar 156 de 2015 foi que instituiu essa cobrança do DIFAL nas operações para não contribuinte. Tá? Então, já cortando a polêmica de cara, não se aplica a anterioridade anual à lei complementar 190, porque a lei complementar 190 ela não instituiu a DIFAL, ela apenas veio disciplinar, explicar-lhe quando é devida a DIFAL, a hipótese de cobrança, a hipótese de incidência, quem é um contribuinte, quando ocorre o fato gerador, a que estado é devido, qual a base de cálculo. Então, traça as regras gerais,
mas é na lei do Estado que você vai ter a instituição desse tributo, desse imposto, tá? E é sobre essa lei que incidiria ali a noventena, a anterioridade, e que foi cumprido lá atrás. Só que tem um detalhe aí que daqui a pouco a gente pode tocar em relação aos efeitos dessa lei, tá? Então, olha, tem a R. Correia Queiroz, está falando assim. Nesse sentido, então, nem a noventena deveria existir? Não. Na verdade, essa é outra confusão que tem, tá bem tocada aí, porque a lei 190, ela tem lá no seu artigo 3º, dizendo que ela só produz efeitos 90 dias após a sua publicação. E eu estou tentando lembrar, acho que ela até cita lá a Constituição. Mas nesse caso, não incidiria a noventena, não. Foi uma regra estabelecida na própria lei complementar, tá? Mas não haveria nenhum tipo de empecilho para que ela produzisse efeito de imediato, tá? Então, produzir efeito de imediato, a noventena e a anterioridade anual, elas se incidiriam sobre as leis estaduais. E, sendo que a lei foi publicada lá atrás, tem até decisão do STF dizendo que essas leis elas são válidas, tá? Isso é um outro ponto interessante também. Ah, Alan, mas nesse caso você está me dizendo que as leis dos estados é que instituíram o imposto. Beleza. Só que aí elas instituíram com base em um convênio que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, nesse caso, não padeceria de um vício de inconstitucionalidade? Eu até publiquei um vídeo, eu tenho pensamento sobre isso, mas sinceramente pouco importa o que eu penso. O Supremo Tribunal Federal já disse que nesses casos em que você tem uma emenda constitucional prevendo uma hipótese de incidência de imposto, tá? No caso do ICMS. Isso para ICMS exportação, que foi feito isso lá em 2001. Tá? E aí você tem uma lei estadual, publicada pelo Estado, instituída aquela cobrança, mas você não tem a lei complementar, traçando regra nacional, regra geral, a lei ela é válida, a lei do Estado ela é válida, só que ela não produz efeito até que venha a lei complementar trazendo as regras gerais. Isso foi aplicado para o ICMS exportação lá em 2001. Né? Lá em 2001 você teve uma emenda, a emenda 33, salvo engano, que previa essa hipótese de cobrança pelos estados de ICMS sobre a importação, tanto faz você ser o contribuinte habitual como não contribuinte, você paga ICMS da importação. Os estados aproveitaram, já publicaram suas alterações na legislação prevendo essa cobrança, só que não tinha lei complementar ainda, né? Não tinha alteração da Lei Candir. Essa alteração, a emenda de 2001, essa alteração ela veio em 2002, né, na Lei Complementar 114. Então, o que a STF falou? Olha, seguinte, a lei do Estado está válida, beleza. Só que o Estado não pode cobrar porque não tem a regra geral na Lei Candir, na Lei Complementar Nacional. Depois que vier essa lei nacional, a Lei Complementar Nacional, aí o Estado pode cobrar com base na sua lei que é válida. É o que vai acontecer com a DIFAL. Então, você pega aqui o estado do Amazonas. A gente tem aqui a nossa lei complementar 156 de 2015, que já instituiu a cobrança da DIFAL. Vai lá, o Supremo disse, não, precisa de lei complementar nacional. Já tem, a 190. Só que a lei 190 diz que ela só produz efeitos daqui a 90 dias. Ah, é noventena? Não é noventena. Foi uma regra que colocaram na lei. Por que colocaram, não sei. Mas colocaram. Tá? Então, depois de 90 dias, em 5 de abril de 2022, o Estado vai poder sim cobrar a DIFAL com base na sua lei, na Lei Complementar 156 de 2015, que alterou a nossa Lei Complementar 19 de 97, e você tem essa previsão da cobrança da DIFAL nas operações para consumidor final não contribuinte. Tá? Então não tem polêmica, tá? Não tem polêmica nenhuma. Então, essa lei só veio regulamentar o que já estava sendo praticado, o que estavam exigindo a regulamentação. Então, ponto. Então, quer dizer que não está seguindo nenhum princípio da noventena, também não tem direito ao princípio da anterioridade, porque o que mais as pessoas batem aí é a questão da Constituição Federal, né? Então, é o inciso 3 da Constituição. Não, vai instituir uma lei, então tem que seguir o princípio da anterioridade. É nisso que as pessoas estão se baseando. Como você bem explicou, então não tem esse princípio porque a lei não instituiu o imposto, sim, ela só regulamentou, certo? Isso, exatamente. A anterioridade, a noventena, elas incidem sobre a lei que institui o tributo, no caso aí o ICMS, né, a diferença de alíquota. E isso, no nosso caso do Amazonas... já foi instituído, né? O tributo já era, então não instituiu. Isso. Show de bola. Exatamente. Olha... E aí foi cobrado. A anterioridade foi cumprida lá atrás, em 2015, só foi em 2016, a noventena também. Então isso foi cumprido já. A questão é que, como não tinha a lei complementar nacional, o STF bateu lá, né, decidiu que não poderia se cobrar, se exigir, até que tivesse. Agora já tem, mas a própria lei traz esse prazo, lá no artigo 3º da Lei 190 de 22, da complementar. Traz esse prazo de 90 dias. Aí você acaba confundindo com a noventena, mas não é noventena, tá? Não é noventena. A noventena, assim como a anterioridade anual,
ela incide sobre a lei que institui o tributo, o que não é o caso, tá? Não é a lei complementar sobre a não está instituindo a DIFAL para não contribuinte, ela está regulamentando como se dá a cobrança da DIFAL para não contribuinte. Cobrança essa instituída nas leis estaduais. Show de bola. Nossa, quero. Seja bem-vindo, professor Habib. Bichara está aqui presente. Nossa, show de bola. Obrigada aí pela participação. Tem vários questionamentos aqui, Alan. Vou ler um aqui, ó. Onde fica a segurança jurídica do contribuinte se a norma nacional impor a noventena e os estados alegam que isso não deve ser cumprido? É complicado. Aí nesse caso, se a gente tem uma lei complementar nacional disciplinando lá a regra geral para a cobrança da DIFAL para não contribuinte, consumidor final, e nessa lei nacional você tem que a produção de efeitos ocorre 90 dias após sua publicação, para mim não tem discussão, tem que ser cumprido. Tanto que o Amazonas até já emitiu aqui um comunicado, está lá no portal da Cefaz, dizendo que a cobrança só vai ser a partir de 5 de abril de 2022. Tá? Então, assim, em relação à segurança jurídica, para mim não há que se questionar, está lá na lei complementar. Se os estados ou algum estado não concorda com isso, então que modifique ou entre com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal questionando esses prazos de 90 dias. Mas é o que está positivado, está lá dizendo que os efeitos só se dão daqui a 90 dias, então não tem discussão, o Estado tem que cumprir. Assim como qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, se você tem uma lei aí devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, cujo prazo de eficácia está lá definido, tem que ser observado esse prazo. Se uma instituição de imposto como não respeitar a noventena, acho que ele quis dizer aí, se a instituição, mas não instituir, a gente já não falou institui, sobre tá? Isso, não institui imposto. Bom, então vamos seguir aqui, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem deixando aqui. Tem alguns questionamentos, claro, eu acho importante a gente falar, são opiniões, né? E é importante a gente ouvir essa opinião aqui. Mas uma coisa, assim, bem bacana que você falou, deixou bem claro que não é o princípio da noventena, e sim, acho que quem criou essa lei falou, não, vamos dar esse 90 dias aqui para a galera se acostumar, se adequar, e aí, após isso, vamos fazer a cobrança. Mas, Alan, no que diz essa cobrança anterior, não cabe aí as pessoas entrarem com recurso para querer receber o que foi pago, se eles acham que é indevido? Mas você fala cobrança anterior em relação a que período? Ao período após a publicação da lei, é isso? Porque, vamos lá, em relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, só rememorando o histórico, né? O Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional a cobrança, né, porque não tem lei complementar, mas modulou os efeitos de sua decisão, lá na DIS 5469. Então disse, olha, ok, o Estado não poderia cobrar, mas, considerando ali o impacto nas finanças, o Estado está autorizado a manter a cobrança até o final de 2021. E se não tiver lei complementar que trace as regras gerais, a cobrança a partir de 2022 não pode ser feita. Então, assim, em relação ao que foi cobrado até 2021, isso aí o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que não. Sim, era autorizado, tá, poderia ser cobrado. Agora chegou 2022. Chegou 2022, nós temos a Lei Complementar 190, que alterou lá a Lei Candir, trouxe as regras gerais relativas à DIFAL para não contribuinte, e aí vai lá o contribuinte, nesse período ali entre a publicação da lei e a sua eficácia, né, daqui a 90 dias, 5 de abril, vai lá e efetua o pagamento, ou é notificado a efetuar o pagamento. É o pagamento indevido, tá? Pagamento devido. Tá? Porque o Estado, com base na regra geral estabelecida pela Lei Complementar 190 de 22, não poderia exigir esse imposto. Então, uma vez que foi recolhido, se por acaso foi pago de forma indevida, ou com erro, ou enfim, qualquer que seja, é um pagamento indevido. Tá? Nesse momento, com a atual redação, né, com o atual texto que a gente tem da Lei Complementar 190 de 22, o pagamento da DIFAL nas operações para consumidor final não contribuinte até 5 de abril de 2022 é um pagamento indevido. Show. Bom, na Lei Complementar 190, cita o artigo 150 da Constituição Federal, que remete Essa é a confusão. Essa é a confusão, porque colocaram isso lá, citando, né, fazendo referência à Constituição Federal em relação à noventena. Não sei quem foi que escreveu isso lá no Congresso Nacional, não sei se alguém conhecia um pouquinho de direito constitucional tributário, mas deveria saber, né, que não institui tributo. Talvez seja só uma referência. Porque 90 dias, vamos usar 90 dias aqui, mas não se aplica, inclusive, citando o próprio Supremo Tribunal Federal, nesse precedente que eu falei para vocês do ICMS exportação,
nem questionou essa questão também de noventena nem nada, tá? Nem de anterioridade. A questão é, a lei foi instituída lá atrás do Estado, instituiu o imposto lá atrás, só tem que observar quando vier a lei complementar nacional em relação à regra geral para a cobrança de ICMS e exportação. Né? Então, assim, a anterioridade e a noventena têm que ser observadas pela lei que institui o tributo. Ponto. Essa é a regra da Constituição. O Patrick está falando aqui, eu compreendo que as normas estaduais só têm efeito após a lei complementar. Sim, essa é uma opinião pessoal e eu até compartilho dela, tá? Mas, como eu falei, não importa muito o que eu penso. O que importa é que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal lá no julgamento desse semestre de exportação, tá? Pessoalmente, eu também acho que você tem um vício de constitucionalidade, porque teve uma lei instituída sem ter lei complementar nacional, uma lei que instituiu o tributo sem ter lei complementar nacional no caso do ICMS. Mas eu estou pegando esse precedente, e esse precedente foi citado pelo próprio Supremo no julgamento da DIFAL, tá? Tem um voto, não lembro, eu não sei se é do ministro relator, que ele cita, inclusive, esse julgamento para dizer que as leis estaduais são válidas, só que só vão produzir efeito a partir do momento que vier a lei nacional que traga regras gerais. Tá? Então, esse precedente do ICMS exportação foi citado no julgamento do DADFAL em relação ao ICMS exportação, então por isso que eu entendo que vai ser aplicado o mesmo entendimento. Agora, é claro, o contribuinte é o famoso juiz esperneante, né? Se não concorda, tem todo o direito a questionar isso, administrativa ou judicialmente, mas já tem esse precedente do Supremo Tribunal Federal e só reforçando, precedente esse que foi citado no julgamento da DIFAL para não contribuinte. A Geralda está falando assim, professor, então a partir de maio de 2022, os estados podem continuar cobrando normalmente o DIFAL? 5 de abril, a partir de 5 de abril. Pode. Que é quando pode vai não, vão cobrar. Vão cobrar. Vão cobrar. Sim, vão cobrar. Não deve, muito bem colocado, deve cobrar porque é até por força da lei de responsabilidade fiscal, tá? Tem lá imposto previsto, não tem benefício tributário, tem que ser cobrado. Até sob pena de responsabilização do administrador. Tem que ser cobrado. Ele pode ser responsabilizado. Aí a Sueli falou assim, ó, professor, então, até 5 de abril, não é obrigatório o pagamento do DIFAL para não contribuinte. Isso, não deve ser recolhido, não deve ser pago, tá? É a regra. Hoje a regra posta é essa, tá? Não deve ser cobrado, não deve ser exigido o pagamento nas operações para não contribuinte consumidor final em relação à diferença de alíquota. Inclusive, no comunicado expedido pela Secretaria de Fazenda, está bastante claro isso também, tá? Não vai ser exigido o pagamento, até porque não deve ser exigido o pagamento. Sim, é isso aí. Aí o Gilberto, acho que é Gilberto, a AID e a RE que julgaram o assunto, entenderam que o diferencial deve ser instituído por lei complementar, foi o que a gente já falou. Na modulação, se reconhece haver uma nova relação jurídica, já que é instituída pelo Convênio 93 de 2015. O Convênio 93 de 2015 ele foi julgado inconstitucional justamente porque estabeleceu essa relação jurídica, né? Quer dizer, com base no Convênio 93 é que os estados estabeleceram, instituíram as suas leis, né? Instituiu a cobrança da DIFAL. E o problema do Convênio 93 de 2015 é porque ele trazia as regras para a cobrança, as regras nacionais para a cobrança da DIFAL, estabelecia lá a base de cálculo, contribuinte, momento do fato gerador. Então, o convênio foi atacado porque ele acabou fazendo, às vezes, de lei complementar nacional. Né? Então, nesse caso, você tem que ter a lei complementar nacional. E aí, de novo, as leis foram instituídas com base no convênio que foi declarado inconstitucional. Perfeito. As leis padeceriam de um vício de inconstitucionalidade. Eu, pessoalmente, também acho que sim, mas o Supremo diz que não. Então, o Supremo já disse que em situação muito similar, no caso de ICMS exportação, você teve a emenda constitucional 33, de fato, tivemos a emenda 37. Foram os estados lá e instituíram a cobrança do imposto de ICMS exportação. Não tinha lei complementar nacional, mesma coisa com a DIFAL. Instituímos a cobrança da DIFAL. Aí depois só que veio a lei complementar nacional. Então, as leis só têm eficácia a partir do momento em que você tem a lei complementar nacional. No caso da DIFAL, então tudo aquilo que foi recolhido para trás é indevido. O próprio Supremo Tribunal Federal, na modulação do efeito, disse que não, a cobrança se mantinha até o final de 21 se não tivesse lei complementar nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal já definiu todas essas regras, os estados estão só cumprindo.
Dona Edna, seja bem-vinda, boa noite. Ela está dando boa noite para você, Alain. Boa noite, doutora Aline. No caso do consumidor, acho que é consumidor final, por contribuinte, é a mesma regra para o não contribuinte de FAO? Não, nesse caso não teve uma pequena modificação, já que tocou no assunto aí. Lembrando que no caso da operação para contribuinte, a emenda 87 ela não teve inovação, né? Essa cobrança já existia. Então, quando você é contribuinte do imposto, adquire mercadoria na condição de consumidor final para uso e consumo, para imobilizado. Sobre a operação na saída do estado de origem, você aplica a alíquota interestadual e quando chegar no estado de destino, faz a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, você recolhe, você, contribuinte que adquiriu a mercadoria ou que tomou o serviço de transporte, né? Você é responsável por fazer o recolhimento ao estado de destino. Isso não modificou. O que é que modificou? Tá? O que é que tem de inovação aí? Trouxeram na Lei Complementar 190, nas operações para consumidor final contribuinte, a figura da base dupla. Tá? E aí isso teve essa modificação, e essa modificação é importante. Tá? Então, para você que é contribuinte do ICMS, que está adquirindo uso e consumo, que está adquirindo ativo imobilizado, que vai ser cobrado diferença de alíquota quando a mercadoria chegar no estado de destino, no seu estado, tá? Esse cálculo ele vai ser um pouco diferente agora, porque a base de cálculo é diferente. Lembre que o ICMS ele é um imposto que compõe a sua própria base de cálculo. Né? E aí o que é que a Lei Complementar 190 diz? Quando você tem a operação para consumidor final contribuinte, no imposto devido ao estado de origem, você vai aplicar a alíquota interestadual. Então, o que vai estar dentro da base de cálculo é a alíquota interestadual. Agora, quando você for recolher para o estado de destino, vai ser aplicada a alíquota interna do estado de destino. Então, você vai ter que recompor a base de cálculo, colocando a alíquota interna, né, o valor correspondente à alíquota interna, na base de cálculo do imposto. Então, você tem duas bases de cálculo quando se trata de operação para consumidor final, um contribuinte do imposto, em que ele, o destinatário, é responsável por recolher. Tá? Então, você tem a figura da base dupla. Então, isso modificou. É uma alteração importante que teve na Lei Complementar 190. Em relação ao default para contribuinte, essa é de longe a principal modificação que teve. Tá? Porque antes o que acontecia? Digamos que você tem uma mercadoria que sai de São Paulo, R$ 100. Aí pega lá de São Paulo, vindo para cá para o Amazonas, nem vou falar de Zona Franca de Manaus, que nem seria o caso, porque o uso e consumo não se aplica à isenção. Saiu de lá R$ 100, como é que seria o cálculo? São Paulo, 7% em cima de R$ 100, Amazonas, 11% em cima de R$ 100. Isso, 11% em cima de R$ 100. Agora não vai ser assim. Agora não vai ser assim. Você vai ter lá, vindo de São Paulo, R$ 100, 7% fica, 7% de R$ 100 fica com São Paulo. Quando chegar no Amazonas, pega esses R$ 100, tira o que é o ICMS de São Paulo, 93, né, porque a alíquota é de 7%. Nesses R$ 100, você tem um ICMS com alíquota de 7%, certo? Quando chegar no Amazonas, vai tirar esses R$ 7,93 e vai colocar o ICMS com alíquota de 18%. Então vai dar uma base maior. Tá? Então o cálculo agora vai ser diferente. Então observem isso. E aí o que acontece? Quando chegar no desembaraço, o pessoal vai ficar endoidecido aí, vai ver lá de onde é que veio essa base de cálculo? Essa base de cálculo veio da Lei Complementar 190. É claro, tem que ter alteração das leis estaduais também, né? Por óbvio, né? A base de cálculo vai ter que estar definida na lei complementar, no nosso caso, a lei complementar 19, né? De 97. Então, essa base de cálculo tem que estar lá prevista, mas já tem a regra nacional estabelecendo a base dupla quando se trata de default em operação para consumidor final contribuinte do imposto. Tá? Então, guardem isso. Tem base dupla agora quando se trata de default contribuinte. Então, com certeza, muitos empresários aí, quando verem que aumentou o tributo, vão correr aí para ligar para os seus contadores e aí vão ter que dar essa explicação, né? Sim. Não, pode falar. Acho que complementar. Não, porque como é isso sim é uma novidade e vai ter sim um pequeno acréscimo aí em relação ao imposto a ser recolhido, né? Porque a base vai ser maior, né? A alíquota estadual ela é sempre maior que a alíquota interna, então se você vai recompor ali a base de cálculo, vai dar uma subida, né? Vai subir o valor da base de cálculo e, consequentemente, se você for comparar
o imposto que você recolhia antes dessa base dupla de FAO vai ter um acréscimo, tá? Vai ter. Então, essa base majorada é com base na Lei Complementar 190 de 2022, tá? Essa regra geral aí que foi estabelecida no CARDA de FAO para contribuinte. Não queriam regulamentar? Regulamentaram. Alan, essa foi uma mudança importante. Qual é a outra mudança que você pode destacar aqui com relação É, a uma essa lei? uma outra interessante também, isso eu achei ele bem legal, porque veio para tentar ali dar apaziguar umas situações que tinham na de FAO para não contribuinte, né, consumidor final. Por exemplo, quando você tem, não seria bem essa expressão, mas para facilitar o entendimento, quando você tinha uma espécie de operação triangular, podemos assim dizer. Sim, Digamos que você tem lá um adquirente, aquele que compra a mercadoria, ele está em um estado, né, o fornecedor está em outro estado, e ele manda entregar em um terceiro estado. Tá? Aí então isso ficava meio naquela dúvida, a quem cabe? Porque eu estou domiciliado, residente no estado A, só que eu estou mandando entregar no estado B, tá? Sendo que a mercadoria está vindo do estado C. A quem é devido, a que estado é devido o recolhimento da DIFAL para não contribuinte, consumidor final? Então ficava naquela briga. Agora, a Lei Complementar 190 deixou claro que cabe ao Estado onde efetivamente ocorrer a entrada da mercadoria. Se for serviço de transporte, onde vai finalizar o serviço de transporte, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu achei bem interessante, né, para apaziguar os ânimos aí, e deixar bastante claro. Meu amigo, é uma operação dita triangular, não importa onde está o adquirente, tá? Importa onde vai ser efetivamente consumida essa mercadoria, tá? Ou onde vai finalizar o serviço. E é para aquele estado que deve ser recolhido a DIFAL de não contribuinte. Tá? Então esse é um ponto aí que eu achei bem relevante aí para pacificar, porque era uma coisa que tinha uma certa polêmica ainda, né? Agora, com essa regra aí estabelecida pela Lei 190, a Lei Complementar 190, trazer uma paz aí para os ânimos. A Joyce está falando assim: tem previsão da publicação da LEG do Amazonas trazendo a base dupla na legislação desse estado? Olha, não saberia de precisar, obviamente isso está sendo verificado já. Na verdade, como saiu agora a lei complementar com regras gerais, muita coisa tem que ser incorporada à legislação ali, alguns pontos ali, né, para ficar uniformizado, né. Mas em relação a essa da base de cálculo, tem que sim, né, ser modificado, porque não tem essa previsão na nossa lei complementar. Imagino eu estou retornando agora também, estava de férias, né, então estou retornando agora para a Cefaz, então eu tenho que conversar com os colegas lá para saber se já está sendo verificado. Mas com certeza isso aí não deve demorar muito não, tá? O doutor Ipô está contribuindo aqui, seja bem-vindo. Ele está falando assim, ó: a ministra Carmen Lúcia derrubou a base dupla do ICMS lá no convênio 52. Do convênio não pode estabelecer base de cálculo. Tinha que derrubar mesmo, estava errado. E aí o PRZ, eu acho, PRZ, qual é a nova base de cálculo? Eu acho que ele está falando daquela... Qual é a Da nova TIFAL para base? contribuinte. É. Aí a base de cálculo vai ter que ser composto, né? Então, de novo, né? Quando você tem a base de cálculo saindo do estado de origem, aplicando a alíquota interestadual, você vai ter um valor de ICMS, uma base de cálculo própria para essa operação, né? Para o ICMS ser recolhido para o estado de origem. Quando se fala do estado de destino, a DIFAL, na operação para contribuinte, como é que você vai chegar nessa base de cálculo? Você tira o imposto interestadual, vai chegar no valor que não tem imposto, e aí você vai recompor essa base de cálculo considerando a alíquota interna. É mais ou menos o que acontece com o ICMS importação, né? Quem já está habituado a trabalhar com o ICMS importação sabe que você tem que colocar o ICMS por dentro. Então, pegando esse exemplo aí de São Paulo, né? Mercadoria de R$ 100, preço R$ 100. Saiu de São Paulo com ICMS de 7%, R$ 7. Chegou aqui no Amazonas, R$ 100, tem 7 ICMS, tiro, 93 é o valor sem ICMS. Vou colocar por dentro, vou colocar 18% de alíquota por dentro. Vou pegar 93, dividir por 100 menos 18, 0,82, e você vai chegar na base recomposta. E aí, sobre essa base recomposta, você aplica a diferença de alíquota, no caso 11%. Então, assim, na prática, é isso que vai ocorrer. Então, claro, isso vai ter que ser trazido para nós. Já está a regra geral na Lei Complementar 190 e vai ter que ser incorporada aqui a nossa Lei Complementar 19, ou, enfim, qualquer outra lei que vá trazer essas alterações aí da Lei 190 de 22. A Nilza, ela já até colocou aqui a fórmula: valor da nota Olha só. menos percentual do ICMS de origem.
É assim, né? Perfeito, é isso aí O mesmo. É isso aí mesmo. contador já vai fazendo a fórmula e já vai. Fica bem mais fácil o entendimento. O Loca, não, eu acho que é L Campos, Lo Campos, alguma coisa assim. Excelente esclarecimento, parabéns ao CRC, o colega Alain é ícone nacional na matéria e honra e dignifica a classe de auditores fiscais da É, Cefaz. o secretário lá é muito bondoso. Abraço, Ló. É isso mesmo. É, Obrigada. Obrigada aí. O Gilberto falou aqui, ficção legal que privilegiou a verdade material à luz da regra da emenda constitucional de 87 é diferente do conceito de destinação legal, jurídico barra econômico. eu vou ser sincero, não consegui entender a colocação Eu aí, também não. não. Eu peço desculpas ao colega, mas eu não consegui Gilberto, entender. reformula aí, manda pra gente, a ver se a gente consegue aqui. É porque a gente fica assim, né? Muitas coisas e acaba que não ficou muito claro. É, não, peço desculpas, não realmente não consegui acompanhar o raciocínio do colega. Tem mais alguma informação, Alan, que você queira trazer aqui pra Ah, gente? sim, tem um outro ponto aqui, em relação a transporte de passageiro, que é outra coisa que ficava Ah, meio no sim. campo da polêmica, né? Quando você tem um transporte interestadual de passageiro, que é um consumidor final não contribuinte. E talvez ficava, eu vou ter de FAO nesse tipo de serviço, a lei complementar também veio deixar claro que não. Tá? Quando você tem um transporte interestadual de passageiro, aplica-se a alíquota interna à operação. Tá? Então, isso foi uma coisa bem veio essa alteração para ficar pacificado. Então, quando se trata de transporte interestadual de passageiro, ainda que o passageiro seja um consumidor final não contribuinte, mas considera que o fato gerador ocorreu ali no estado onde iniciou o serviço e aplica-se a alíquota interna. Não tem repartição, não tem DIFAL nesse tipo de serviço. Tá? Transporte de passageiro interestadual, ainda que seja consumidor final não contribuinte, aplica-se a alíquota interna sobre esse serviço prestado. Tá? Então, não tem repartição da DIFAL, não tem repartição do ICMS, não tem DIFAL nesse caso, nessa situação. Tá? O Fagner tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Alan, hoje é cobrado o frete FOB de FAO também. Haverá mudança na base do frete FOB? Ah, sim, vai, porque acompanha ele está falando do DIFAL para contribuinte, tá? Vai ocorrer essa mudança também, porque acompanha a operação, né? Então, se na operação você tem agora essa recomposição da base, você também vai ter que ter essa recomposição quando se trata do DIFAL, do frete tomado pelo contribuinte adquirente, tá? Então, vai ocorrer também essa alteração, com certeza, né? Ah, e só um É, detalhe, tá? Tem essa base dupla para contribuinte, né, de FAO para contribuinte. Em relação ao não contribuinte, a redação, tá, da Lei Complementar 190 é meio confusa, mas na prática, a base é simples mesmo, é a base única, isso não foi modificado, tá? Não sei por quê, né? Só modificaram a base em relação à operação para contribuinte. Mas quando se trata de consumidor final não contribuinte, a base ali continua sendo a base simples. Pega lá o valor, a lei até fala, considera-se a alíquota interna do estado de destino, mas na prática o remetente vai definir lá o valor da base, né? O preço vai aplicar o preço da mercadoria, o preço do serviço, e sobre aquele preço considera-se que já tem lá uma alíquota de ICMS, no caso seria a alíquota interna do estado de destino. Então a base é simples, tá? Não tem essa base dupla quando se trata da DIFAL em operação para consumidor final não contribuinte. Lopes está perguntando, vai para o YouTube? Lopes vai ficar aqui no nosso canal do Instagram. A gente já pode até depois baixar o vídeo e subir aí para o canal do CRC, para o YouTube. Mas inicialmente vai ficar aqui, salva a live no canal do CRC Amazonas Oficial. A Sueli Mendes está. Boa noite, professor. Pedi por gentileza para voltar a falar em operação triangular quando vendo para Goiás e destino de Mato Grosso e Roraima. Pago para o estado de Roraima? Tá, deixa eu ver se você entende. Então, ela vende para Mato Grosso, mas manda entregar em Roraima, seria isso. É. Se for, eu acho que é isso, né? Não, era quando vendo para Goiás e o Goiás, tá. destino, eu acho que tá mate, né? A MAT. E RE, Tá. Roraima. Então, eu Não, tudo acho. bem. Então, ok. Então, ela é remetente da mercadoria
efetuou uma venda, o adquirente, né, está localizado, sei lá, em qualquer outro estado, em Goiás, por exemplo, mas manda entregar isso em Mato Grosso e em Roraima. A DIFAL, na operação para não contribuinte, né, consumidor final, tem que ser recolhido para o estado onde vai efetivamente chegar, onde vai ser remetida efetivamente a mercadoria, nesse caso Roraima ou Mato Grosso. Tá? Então, sim, nesse tipo de operação ali, apesar do adquirente, apesar de estar lá na nota fiscal, né, o adquirente Goiás, mas a mercadoria vai para Mato Grosso, vai para Roraima, é para esses estados que você vai ter que recolher. A regra da Lei 190, lei complementar. Eu achei que ficou bem claro isso, porque era muita dúvida, né, professor, com Era, relação a era. isso. Tinha briga, e às vezes o camarada tinha que pagar duas vezes, né? Porque chegava Aconteceu com uma lá, cliente minha. vai lá, tá na nota fiscal dizendo que você está no estado A. Só que a mercadoria chegou no estado B. Aí o estado B não, você vai pagar para mim. Ah, o que eu paguei para o estado A? Te vira com o estado A, né? Eu chegava no estado A, não, mas você está aqui, você está domiciliado aqui, tem que recolher para mim. Aí ficava nessa discussão. Agora, pelo menos, quero crer eu que vai ser pacificado, né? Não sei se isso aí depois vai ser objeto de alguma discussão, mas acredito que não, né? Mas, pelo menos, a regra hoje positivada na Lei Complementar 190 é essa. O imposto, a DIFAL, operação para não contribuinte, consumidor final, deve ser colhido ao estado onde efetivamente ocorrer a entrada da mercadoria ou onde vai finalizar o serviço de transporte. Tá cheio de advogado tributarista aqui, sejam todos bem-vindos. A nossa querida Cleide também está presente aqui na live. Pode mandar pergunta aqui, vamos explorar bastante o Alan para responder e tirar todas as dúvidas, porque como eu falei no início da live, essa live aqui de hoje era uma Saiu o som, professor, eu não estou escutando. live colocado. Falhou aqui? Não, né? Falhou. Ah, agora voltou, agora voltou. Ah, é porque me ligaram, mas é só, vamos continuar. Esse assunto que a gente falou logo, a polêmica, logo no início da live, quem não ouviu, né, quem não viu, depois, quando concluir, vai ficar salvo e dar uma olhadinha lá, que realmente respondem aí a muitas dúvidas que as pessoas estavam com relação à anterioridade, princípio da noventena e tudo mais. Só um detalhe também, professor, Sim. ainda em relação ao que tem de novidade, e isso é também interessante, né? A lei complementar, ela trouxe ali a exigência de que os estados disponibilizem um portal, né? Um portal do DIFAL, da DIFAL, nas operações para não contribuintes. Esse portal já existe, tá? Sim, depois a gente pode publicar isso aí para ficar mais fácil, né? Coloca um site do CRC ou aqui no Instagram mesmo, mas você tem um portal e nesse portal você consegue ter várias informações sobre essa cobrança, né, sobre essa DIFAL para não contribuinte. Você tem lá a base legal que os estados usam para essa cobrança, quais as alíquotas, assim, isso é importantíssimo, tá, gente? Quais as alíquotas internas e interestaduais, porque antes era aquela loucura, né? Pensou? Você vai vender daqui de uma rua, você vai vender para São Paulo, para Rio, para não sei quem, você vai ter que recolher a DIFAL, você vai ter que saber qual é a alíquota interna, né, daquela mercadoria naquele estado que você está vendendo. E é difícil, né? Então agora você vai ter ali um ponto unificado de que você consegue fazer essa consulta, tá? Se tem benefício tributário, que também vai impactar ali o valor a ser recolhido a título de DIFAL para não contribuinte, quais as obrigações acessórias que o contribuinte, o remetente, que é quem recolhe, né, a DIFAL para não contribuinte, quais as obrigações acessórias que ele tem que cumprir junto àquele estado, para onde está mandando a mercadoria, para onde vai fazer o recolhimento. E outro ponto importante também, você tem que recolher a DIFAL, operação para não contribuinte, através desse portal você consegue emitir a guia para todos os estados. Tá? Então você tem ali um ponto unificado, ali um ponto centralizador, né, onde você consegue ter todas essas informações e ainda consegue gerar a guia de recolhimento. Tá? Então, aconselho os senhores ali, os colegas que estão participando da live, depois a gente disponibiliza ali o link, mas você coloca no Google também aí, portal da DIFAL, você vai lá e você vai conseguir acessar e vai ter esse conjunto de informações, inclusive algumas orientações lá para que você possa cumprir a sua obrigação sem ter nenhuma dor de cabeça. Eu sempre falo que essa faz não quer dar dor de cabeça para ninguém, então não quer dor de cabeça para si mesmo também, né? Eu sei. A Cleide está falando, foi muito boa essa obrigatoriedade do portal. Muito boa, porque vai tirar muitas Ah, dúvidas sim, também, né? com certeza. Com certeza. Eu acho, eu espero, sinceramente, até estava conversando com um amigo hoje, também da Cefaz, que esse portal, porque o ICMS a gente sabe que é uma coisa confusa, porque são 27 cabeças pensantes, né? Ou às vezes nem tão pensantes assim, né? 27 estados, o EFS aí legislando.
E aí tem essa profusão de normas e alíquotas, então você ter ali hoje um ponto de consulta único, começa agora com o Codifal, de repente isso avança, né, para outras Sim. situações. Então, você tendo esse ponto central ali de consulta, quero crer eu sim que vai facilitar muito a vida não só do contribuinte, viu? Porque mesmo na Secretaria de Fazenda, você às vezes encontra dificuldade para conseguir ter algumas informações, porque tem que consultar a legislação, você tem decreto, tem resolução, tem um monte de coisa. Então, em relação a esse assunto de FAO para não contribuinte, você podendo acessar o portal, tendo lá o acesso à base legal, a alíquota, isso aí com certeza, quero crer eu que vai ser um agente facilitador e vai evitar que os contribuintes aí incorram em problemas junto ao fisco, né? Às vezes por puro desconhecimento mesmo. A nossa querida ex-presidente da OAB, Grace Benayon, também está aqui na live. Seja bem-vinda. Bom, o pessoal está perguntando aqui, Simples Nacional. Estou vendo várias perguntas sobre o Simples, de FAO, de não contribuinte para emitente. Simples Nacional muda algo? Aí tem outra aqui. Não, isso aí foi declarado, isso aí já foi declarado inconstitucional, tá? Então, em relação a isso, não mudou não, tá? A DI 5469 deixou claro que a DIFAL para não contribuinte não deve ser aplicada nas operações de Simples Nacional, tá? Isso é matéria de lei complementar do Simples Nacional que não tratou dessa questão. Então, continua do mesmo jeito, né? Lá, quando iniciou o julgamento dessa DI 5469, acho que era até 5464, não lembro agora de cabeça, mas enfim, já foi dada uma liminar dizendo que não caberia a exigência da DIFAL nas operações com Simples Nacional, né? E aí foi mantido, tá? Então isso aí, inclusive, nem teve modulação de efeito nem nada. Então, cobrança da DIFAL para não contribuinte em relação ao Simples Nacional é inconstitucional, desde que iniciou lá, já foi declarado, então isso aí foi mantido, não tem essa exigência não, tá? Então, bom, acho que é a mesma coisa. E para fornecedor Simples Nacional, este não recolherá a DIFAL? Não, esse não vai recolher, porque nesse caso, quando você tem a DIFAL para não contribuinte, consumidor final, o responsável pelo recolhimento, o contribuinte, vai ser o remetente, né? Ele que tem que recolher. Nesse caso, se você tem um Simples Nacional mandando para um consumidor final não contribuinte, ele deveria, em tese, recolher. Só que aí o Supremo já disse que não cabe essa exigência, porque tinha que ser regulado esse tipo de recolhimento lá na Lei Complementar 123, né, que trata do Simples Nacional. Você não tem essa hipótese de exigência de recolhimento. Então, não tem DIFAL quando o Simples Nacional é remetente, tá? DIFAL para não contribuinte, não existe. E quando aos adquirentes do Simples Nacional e MEI, como se classifica? Contribuinte ou não contribuinte? O MEI, no caso, é Ela isso? colocou MEI, isso. O MEI tem uma série. O MEI eu vou até pedir desculpa para vocês que eu não domino tanto assim, mas o MEI tem uma série de dispensa lá, e aí teria que consultar, tá? Para não dar uma informação, mas a princípio não tem essa exigência, não. Acho que nunca existiu essa exigência no caso, e isso não foi inovado também agora, tá? O MEI só paga aquele valor fixo lá de ICMS quando ele vende mercadoria. Então, para estar kits aí junto ao fisco estadual, basta cumprir, ter esse recolhimento fixo mensal lá. É porque os MEI ficaram apreensivos, né? Achando que vai ter DIFAL para MEI. Se tivesse, eita senhor. Ah, entendi. Não, O mas isso não foi nosso, inovado, não. o nosso VP federal perguntou assim: lucro presumido e lucro real. Mas, para fim de CMS não faz diferença, né? Para fim de CMS, o que importa é se você é contribuinte ou não do imposto estadual. Então, essa questão da opção em relação à tributação do imposto de renda, lucro presumido ou lucro real, isso não faz diferença. A questão é se você é contribuinte ou não contribuinte para fim de exigência da DIFAL, né? E aí, se você é contribuinte e está adquirindo mercadoria na condição de consumidor final, você, contribuinte, vai ter que recolher quando a mercadoria chegar aqui. Se você é não contribuinte do ICMS, quem vai ter que recolher quando você adquire mercadoria em outro estado, na condição de consumidor final, é o remetente, é o teu fornecedor. Mas a questão da opção pela tributação do imposto de renda, isso não influencia em nada. O Benedito Teixeira e as cobranças do DIFAL, consumo final para contribuintes, a mudança se dará a partir do dia 5 de abril também? Em relação à base de cálculo, imagino que seja isso, né? Bem, aí polemizando um pouquinho, né? Lembrando que nesse caso da base de cálculo, a gente está falando de majoração, né? Majoração de tributo. Aí
deveria ser aplicada a anterioridade e a noventena, né? Se por acaso na lei estadual você não tem essa definição da base dupla da recomposição, tá? Então, apesar da produção de efeitos da Lei Complementar 190 em 5 de abril, se você tem majoração do imposto, ou por ou por aumento de alíquota, ou em relação à base de cálculo, então você tem que observar os princípios constitucionais, né? Porque você vai ter uma lei, no caso a lei estadual, definindo essa nova base de cálculo, e aí tem que observar a anterioridade, anual e a nonagesimal. Exatamente. Eu tô arrumando confusão para mim quando chegar na Cefaz, mas tudo bem. Não, mas assim, você está dando sua Não, mas opinião é e isso. é Não é baseado questão de opinião, a na questão é isso, né? Constituição, né? Está baseado Isso. na Constituição. Se está aumentando, majorando, então tem que aí obedecer os princípios. Que aí fica bem fácil para o entendimento das pessoas que estão aqui, que está essa discussão com relação à anterioridade e à noventena. Não teve, Isso. foi só regulamentou, então não tem que obedecer esse princípio. Nesse caso que está majorando, então sim. Show. Exatamente. Nesse caso, a menos que eu não sei, no nosso caso não tem isso. Não sei se em algum estado você já tinha essa previsão, né, dessa base dupla. Se o estado se antecipou, né, já tinha isso lá, aí nesse caso não precisaria cumprir, né? Já foi cumprido lá atrás. Mas no caso do Amazonas a gente não tem, eu puxando de cabeça aqui, a gente não tem essa definição da base recomposta. Então, se vai ser alterado, e vai ter uma majoração de imposto, né, por conta da modificação da base de cálculo, tem que ser observado anterioridade, anual e nonagesimal, né, a nossa querida noventena. O Conta estão perguntando aqui, pode explicar novamente? O adquirente é optante do Simples Nacional, haverá pagamento da DIFAL? Mas O adquirente. O adquirente é contribuinte e é contribuinte do ICMS, é isso? Deve ser, Imagino eu que acho que seja. se é Simples Nacional. Então, se for Simples Nacional, revende mercadoria e está adquirindo mercadoria para o consumo automobilizado, essa é uma das hipóteses de cobrança lá da Lei Complementar 123, tá? Então, isso está lá previsto. Então, você vai ter que recolher sim, ok? Então, em relação ao Simples Nacional na condição de adquirente, sendo ele contribuinte, vai ser exigido, vai continuar sendo exigido como já é hoje, com base na Lei Complementar 123. Você tem lá as exceções, né, as situações de ICMS em que você recolhe fora do Simples, e essa é uma das situações elencadas na Lei Complementar 123, tá? Então isso não modificou. O Manel está falando aqui, ainda bem que o Alan deixou o lado de auditor de lado e falou como professor. Ah, nada, gente, é isso, eu agradeço, mas isso aí, a Cefaz, ela tem procurado, a Cefaz e o Estado, né, na verdade, a administração tributária, exige apenas aquilo que é devido, né, exige apenas aquilo que é devido. E nesse caso aí, o imposto, se vai ter a majoração, tem que ser cumprido o princípio constitucional de anterioridade, né, então tem majoração do imposto por modificação de sua base de cálculo, por modificação de sua alíquota, tem que ser observado, e vai ser observado, vai ser cumprido. O que não quer dizer que vai deixar de ser recolhido, né? Você continua com a base de cálculo, vai ficar valendo aí a base simples, né? Vai ficar valendo aí até o final do exercício. Claro, estou pressupondo que vai ter alteração legislativa também, obviamente, né? E aí, tendo essa alteração, a nova base de cálculo passa a valer no exercício financeiro seguinte, né? 2023, no caso. Sim. Como ficaria a diferença de alíquota para saídas isentas de outros estados para a Zona Franca de Manaus? Bem, mas nesse caso não se aplicaria, né, essa isenção, porque se você está adquirindo a condição de consumidor final, você não tem isenção, tá? Lembrando que a isenção da Zona Franca de Manaus, ela só se aplica quando você adquire mercadoria para ser revendida ou ser industrializada aqui. Então, se você está adquirindo, se você tem uma operação de adquisição de mercadoria e essa operação tem esse do DIFAL, quer dizer então que você está adquirindo a condição de consumidor final. Você não está adquirindo para revender ou para industrializar. Então, você não tem isenção. Então, é a mesma regra. É porque as pessoas ainda fazem um pouco de confusão, né? Não entendem que essa nova lei ela está só regulamentando a cobrança para não contribuinte, consumidor final, e não para quem vai revender ou para quem vai produzir, né? Não, isso. Nesse caso aí não houve modificação nenhuma. Se você está na Zona Franca de Manaus, está adquirindo mercadoria para revender ou para industrializar, aplica a isenção, não tem DIFAL. Tá? Se por acaso você está aqui na Zona Franca de Manaus, está adquirindo uma mercadoria como
como uso e consumo ou como ativo imobilizado, você não vai ter isenção na remessa para a Zona Franca de Manaus. E aí, nesse caso, aplicaria esse edital. Exatamente. Alan, você quer trazer mais alguma informação? Dizer aí para as pessoas que estão aqui a sua opinião mesmo, o que você acha, quais os impactos que essa nova lei vai trazer aí para a economia, para nós, para a nossa classe contábil? Contribua aí conosco. Já dois pontos aí que foram questionados, né? E já foi até divulgado pela Secretaria de Fazenda em relação ao impacto na arrecadação. Tem a nota da Cefaz, né? Em média, o Estado ele recolhe 16 milhões, né? Recebe com pagamento da DIFAL para não contribuinte, em média, 16 milhões por mês. Então, pelo menos até ali, o final de março, início de abril, é um valor que deixa de entrar nos cofres públicos, né? Mas depois isso vai voltar ali à normalidade. E também uma vez já me questionaram em relação ao impacto junto ao comércio, né, que teria, aí já é opinião pessoal, não tem nada a ver com tributação, isso até indiretamente até tem. Mas você imagina o seguinte, né, se você tem uma operação em que não vai ser cobrado esse DIFAL para não contribuinte, pelo menos até 5 de abril, então você tem uma tributação menor, você tem uma carga tributária menor nessa operação quando você adquire em outro estado. Então, assim, entendo eu, né, que do ponto de vista concorrencial, você pode ter um certo impacto no mercado local, né, porque acaba tendo um descompasso ali, né, porque quando você vai vender a mercadoria aqui para consumidor final não contribuinte, o consumidor final em geral, aplica essa alíquota interna, 18%. Agora, quando você tem essa venda vindo de um outro estado, até 5 de abril, só vai ser aplicada a alíquota interestadual, 7, 12 ou até 4% se for mercadoria importada. Então, assim, há um impacto, né? Há um impacto, pelo menos a 5 de abril, do ponto de vista concorrencial. E aí teria que ver, junto ao comércio, como é que faria para tentar reduzir esse impacto, né? Mas, do ponto de vista econômico, você não tem como dizer que não vai ter um impacto. E na arrecadação, esse impacto é claro, deixa de ingressar esse valor, né? Essa média de 16 milhões, mas a partir de abril volta a cobrança normal. Em relação ao comércio, passa descompasso na concorrência, né? Passa a ser, pelo menos temporariamente ali, ter uma carga tributária menor quando um consumidor final aqui do estado do Amazonas não contribuinte adquire em outro estado. Sim. Inclusive esse foi um dos objetivos da emenda, né? Foi justamente com a questão do comércio eletrônico, foi reduzir essa concentração que você tinha, né? Então, os consumidores compravam ali nos estados que centralizavam essa questão do comércio eletrônico porque a tributação era menor, né? Ou então, muitas vezes, a propriedade aplicava ali custo interno, ficava tudo com o ICMS ficava tudo com o estado de origem. Então, a ideia de repartir é mais ou menos ali você ter uma carga tributária semelhante a se o consumidor adquirisse dentro do mercado local, no seu estado de origem, né? No seu estado onde está domiciliado. Então, pelo menos até abril, você tem esse impacto aí a ser administrado, né? Tanto pela Cefaz, do ponto de vista tributário da arrecadação estadual, como pelos comerciantes, né? Em relação a esse aspecto concorrencial. Como contribuinte, eu espero mesmo que a gente tenha esse impacto positivo aí, né, durante esses 3 meses, 90 dias, já que vai ser deixado de fazer essa cobrança, que aí os preços baixem e aí quem ganha é a população, né, o contribuinte em si. Tem algumas perguntas ainda aqui, Alan, nosso tempo está acabando, né? Eu sei que a live, assim, vem muitos assuntos até que não são pertinentes, sobre a nossa live, mas eu acho importante fazer, porque você, né, não é todo dia que a gente tem o Alan aqui, mas eu vou fazer mais 2 perguntinhas aqui que eu vi. A Dilma colocou assim, DIFAL é cobrado no destino se o remetente é do Simples, dá do Simples, o pessoal está no Simples ainda. Então, não haverá cobrança no destino? Tá, mas aí se for o adquirente, for um consumidor final não contribuinte, o remetente for do Simples Nacional, você não tem a DIFAL. Não tem DIFAL. Se por acaso o remetente é do Simples e o adquirente é contribuinte do ICMS, está adquirindo mercadoria para uso e consumo ativo imobilizado, vai ser cobrado aqui na entrada do Estado. Do destinatário, do contribuinte, normal. O doutor Imposto está falando aqui, ó, acabei de alertar vários diretores da Associação Comercial sobre a base de cálculo dupla do DIFAL. No caso, para uso e consumo, imagina, eu estou falando de contribuinte, né? Assim, tem essa modificação, teve essa alteração da Lei Candir,
Deve ter também alteração legislativa de cada estado, né? Se você não tivesse a previsão da base de cálculo, aí tem que observar o princípio da anterioridade, né? A anual e a nonagesimal. Né? Então aí não tem muita polêmica, não. Tem que ser cumprido, gente. A Constituição está lá escrito, não tem o que se discutir, tem que se cumprir. É verdade. O Benedito está falando aqui, ó. Acho que é muito bem, Alan, professor. E vamos fazer uma live sobre a Lei 5.750, que altera a Lei 2.826. Não, isso aí também já estou trabalhando aí. Teve essa alteração, bem lembrado, né, da nossa lei 2826, a lei de incentivos para atividade industrial e agroindustrial. Assim, no geral, os benefícios, os incentivos foram mantidos, tá? A principal mudança em relação ao prazo de vigência, ia esgotar agora em 2023 e foi para 2032. Mas tem alguns pontos que também foram alterados, que vale sim ter uma discussão. E é claro, né, a principal, a principal norma em relação a incentivos aqui no estado do Amazonas, e qualquer modificação que ocorra nela tem sempre que ser objeto de atenção, tá? Mas eu tô avaliando também, tô já estudando e aí, não sei, eu fico à disposição também, professora. Se futuramente quiser bater um papo aqui sobre essas alterações, a gente pode conversar também, sem problema nenhum. Mas bem Com lembrado, teve essa certeza. alteração no final do ano passado e é um ponto importante a ser estudado. O nosso canal aqui, o nosso intuito é levar informação para a classe contábil, contribuir aí, né? E as dúvidas, as alterações, isso é importante a gente trazer. Com certeza, a hora que você tiver terminado aí de estudar todas essas alterações, a gente pode estar marcando aí mais uma live aqui para falar sobre o assunto. Obrigada aí, né, por todas as participações. Nós tivemos bastante gente aqui, muitas dúvidas ainda podem estar enviando aqui para o direct também do Instagram do CRC. Eu envio aí para o nosso professor, para Alan Correia. E aí queria que você fizesse as suas considerações finais e também colocasse aí se ainda tem mais alguma coisa sobre essas mudanças, sobre essa lei, para trazer de informação aqui para a gente. Eu acho que não, a gente conseguiu percorrer aí os principais pontos. Eu também recomendo que vocês vejam lá o comunicado da Cefaz, está bem esclarecedor, está bem interessante ali. Os colegas colocaram uma nota lá dentro, explicando bem a situação da DIFAL. E assim, eu espero que a gente tenha conseguido acalmar aí o coração dos participantes, né? E que essas informações aqui sejam repassadas aí para frente, tá? Essa alteração, como eu falei, né? Qualquer alteração que você tenha uma modificação da norma tributária, a gente sabe que cria, né? Traz aquela ansiedade, mas eu acho que conseguimos passar o recado, deixar alguns pontos polêmicos ali bem esclarecidos, creio eu. E a questão é só aguardar aí 5 de abril, a cobrança vai voltar, o Estado precisa arrecadar, tá, gente? O Estado precisa arrecadar, precisa dessa receita. E a Secretaria de Fazenda está sempre à disposição ali, qualquer tipo de dúvida, você precisa de orientação, temos uma equipe de técnicos, de auditores, enfim, de servidores em geral, que estão ali prontos para prestar todo e qualquer esclarecimento. Queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre um prazer poder falar com a turma do CRC. Tá? E, claro, né, aproveitar a oportunidade e desejar, sei que está iniciando uma nova gestão, né, desejar, sei que vão ter muito trabalho, mas tenho certeza que essa equipe, pelo que eu vejo, vai dar show, vai continuar dando show na gestão do CRC e desejo aí muito sucesso para vocês. Alan, obrigada, muito obrigada. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, e dizer para a classe contábil que mandem sugestões de temas, de assuntos aí para a gente estar trazendo para vocês. Então, esse canal aqui é para vocês, contadores. Então, se tiver algum tema, como o próprio colega colocou aqui, né, falando sobre a alteração de uma lei, aquilo que seja importante, com certeza nós estamos aqui para trazer essas informações e contribuir aí com o desenvolvimento profissional da classe contábil. Então, pode usar aqui o nosso Instagram, mandar no direct, mandar, né, essas sugestões de cursos, palestras, lives de informação aqui para a classe, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação, Alan, muito importante, essa live foi show. Realmente, a live com a Alan bomba, né? Então, nós com certeza conseguimos aí tirar muitas dúvidas. Muita gente está agradecendo aqui a sua participação, falando que a live foi show, que a live foi muito importante.
e agradeço a todos que estiveram conosco aqui até agora. Então, muito obrigada, até a próxima. E lembrando, se vocês aí quiserem trazer algum tema, seja qualquer que seja o tema, mandem a sugestão para a gente que a gente vai estar trazendo isso aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, Jeane. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos e até a próxima, tá? Quem quiser também pode tirar um print aqui, marcar o Alan, segue o Alan lá, ele faz um trabalho muito bom, traz muita... É um trabalho que você contribui, coloca ali muita informação no seu Instagram, então vamos seguir aí o Alan, eu tenho certeza que vocês vão ter consumo de informação diária. Esse homem traz muita informação diária para todos nós. Muito bondosa, professora, agradeço. Um beijo e até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.